RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vêm aí as notícias no primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques da edição. A reestruturação da Eletra está consumada. Os estatutos das 3 novas empresas que dela derivam estão publicados desde ontem. Assembleias Gerais para a eleição dos novos órgãos sociais estão convocados para a próxima sexta-feira. As férias coletivas dos trabalhadores da TICV Bestfly, que duram há 3 meses, estão prolongadas por mais 5 dias até sexta-feira próxima. As estatísticas da Unidade de Informação Financeira, referentes ao ano passado, registram 61 comunicações de operações suspeitas recebidas de entidades financeiras e não financeiras, uma informação certificada pelo diretor-geral da UIF. Relendo Amílcar Cabral, diálogos entre a Amazónia no Brasil e Cabo Verde é tema de um seminário internacional moderado pelo professor Odair Varela da UNICEF. Termos e conceitos de género de que falamos, um tema de conferência que se realiza hoje e amanhã por iniciativa do ICEG. A organização quer fazer um glossário para esclarecer os termos. O plano de ordenamento do território da orla costeira e marítima da Ilha do Maio está concluído e na fase de apresentação na cidade de Porto Inglês. Ministro dos Assuntos Exteriores da União Europeia e Cooperação de Espanha chega hoje à tarde à cidade da Praia para uma visita de menos de 24 horas. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento das notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Um ataque jihadista ao exército do Burkina Faso provocou a morte de 107 soldados, capturados outros 7 e vários civis massacrados. Numerosos equipamentos militares apreendidos. A notícia faz manchete na televisão francesa de hoje, mas o ataque ao destacamento militar do Burkina Faso teve lugar no passado dia 11 de junho na cidade de Manzila, mas ainda o governo de transição não admitiu um facto. A televisão francesa a France 24 está a exibir vídeos filmados pelo próprio grupo terrorista que revelam os detalhes do ataque. Os terroristas dizem que estão a reagir a massacres provocados pelo exército do Burkina Faso. E recordamos que também Human Rights Watch já tinha denunciado o massacre de 223 civis, incluindo mulheres e crianças, um massacre ocorrido no passado 25 de abril e atribuído ao exército do Burkina Faso. A reestruturação da Eletra está consumada. Os estatutos das 3 novas empresas que dela derivam estão publicados desde ontem. O EPEC de produção de eletricidade por via térmica em todo o território nacional, EDEC de distribuição de eletricidade também em todo o território nacional e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONSEC, a única que vai permanecer no domínio público, longe da privatização. As Assembleias Gerais para a eleição dos órgãos sociais das 3 empresas estão convocadas para a próxima sexta-feira. O primeiro jornal sabe que as sedes da EPEC de produção e da EDEC de distribuição vão ser de imediato transferidas para São Vicente. A Eletra, tal qual é conhecida e até uma solução definitiva, continua no mercado com a responsabilidade de produção e distribuição de água e mantém-se como concessionária de toda a rede pública de eletricidade, cuja gestão vai ser trespassada em regime de subconcessão para o Operador Nacional do Sistema Elétrico.
As férias coletivas dos trabalhadores da TICV Bestfly, que duram há 3 meses, estão prolongadas por mais 5 dias, até sexta-feira próxima. A comunicação da empresa é confirmada pelo piloto Marco Almeida, em declarações ao Primeiro Jornal gravadas ontem à noite. E dia 21, a companhia também entra outra vez em contato conosco para falar em alguma novidade. Basicamente, a falar que dia 21 se entra em contato conosco para dar algum feedback. Salário prometido foi pago? Não, nunca foi pago. Não teve colega que esteve em contato com a companhia e até o governo. Se falou que não está a receber para dia 14, sexta-feira. O mais tardar, segunda-feira, dia 17. Nunca teve nada. Nessa circunstância, não se pode candidata a subsídio de desemprego? Não, nunca pode, mas até agora não está empregado com o TICV. Nunca recebi nenhuma carta para falar que nosso contrato foi terminado. No caso que é piloto, perspectiva de trabalho na outra empresa? Caso eles assinam um contrato com outra empresa, não perde todo o direito que não tem como colaboradores na empresa atual. E nesse momento, para mim, sei para o meu trabalho fora já é um bocadinho mais complicado, porque tem que ir para fazer simulador, tem que comprar horas de voo, basicamente. Ao comprar horas de voo, tem que ser fora de Cabo Verde. Uma Cabo Verde que tem a possibilidade de comprar horas de voo, não pode ir bem para simulador, mas que lá já está 100% sob minha custo. E sem salário fica difícil, não é? Sim, fica impossível até para no dia a dia. Já não se equaciona contacto com o governo? Tem colegas que já tentam ter contato com o governo para não fazer uma reunião, mas até agora a mim não ouvi nada. E que o você pensa fazer como coletivo? Vai para a parte legal do processo, como a Cabo Verde tem lei, não te espera que a lei funcione. E está funcionando, acredito que sim. Já não se constitui advogado? Não sei em processo do nosso grupo, os funcionários estão no processo de entrar em contato com advogados para ver qual é a forma legal para tratar do nosso assunto. Contacto a IGT, não sou também contacto o Sindicato de Pilotos, no meu caso, contacto a companhia também. Não estou tudo em contato com eles, mas nunca tive nenhum feedback de nenhum parte, a não seja o IGT que informaram que já se faz esse procedimento, mas este também nunca tive nenhum feedback da companhia. A sede da TICV Bestfly na Chada Grande Frente, na cidade da Praia, permanece encerrada desde sexta-feira. As estatísticas da Unidade de Informação Financeira referentes ao ano passado registram 101 comunicações de operações suspeitas recebidas de entidades financeiras e não financeiras, uma informação certificada pelo Diretor-Geral da UIF. Operações essencialmente a nível nacional, mas também com conexão a nível internacional. E dessas comunicações, enviámos relatório final confirmando as suspeitas iniciais ao Ministério Público em 32 dessas comunicações, né? E até com um valor altíssimo de volta de 6 mil milhões de escudos em termos de valores suspeitos que nós confirmamos a partir da comunicação inicial que nos é feita. Mas isso tem sido anualmente, né? 40 e tal, 50 e tal. Há muitas comunicações que nós recebemos, centenas ou próximo de centena e tal por ano têm sido as comunicações suspeitas que nós temos recebido das entidades financeiras e não financeiras, e há uma dezena também de relatórios finais que nós comunicamos ao Ministério Público para abertura de processo crime por lavagem de capitais. Vem-se a propósito do projeto Promove e do primeiro encontro promovido pela UIF, sexta-feira passada, com as entidades supervisoras dos sectores das atividades e profissões não financeiras. Este encontro teve essencialmente como objetivo de criar um momento para que as entidades reguladoras e supervisoras das entidades não financeiras, designadas atividades e profissões, em matéria de prevenção da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, pudessem ter um momento de partilha de experiências, um momento de conversa relativamente àquilo que são as suas responsabilidades em matéria preventiva à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo. Mas também teve esse ponto de lançamento do projeto Promove, que visa dar mais instrumentos e condições em termos dessas entidades para poder realizar as suas atividades a nível da prevenção de lavagem e financiamento do terrorismo. Daniel Monteiro lembra que as atividades e profissões, não sendo, neste caso, de natureza financeira, acabam ainda assim por ter alguma ligação com a realização de operações financeiras.
Então nós temos a Inspeção dos Jogos, a IGAI, a Direção-Geral dos Registros de Notariado, a Direção Nacional de Receitas do Estado também faz parte, a plataforma das ONGs, as ordens profissionais dos auditores contabilistas certificados, mas também dos advogados, e também a Inspeção Geral do Ordenamento do Território, das Concessões e da Imobiliária. Doravante, os encontros entre a UIF e as entidades não financeiras passam a ser periódicas e regulares. Relendo Amílcar Cabral, diálogos entre a Amazónia no Brasil e Cabo Verde é o tema de um seminário internacional moderado pelo professor Odair Varela, que tem lugar hoje na UniCV e que resulta de um projeto de investigação financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. Eu sou o professor convidado na Universidade Federal do Pará, e um colega meu dessa universidade, que é o José Guilherme Fernandes, juntamente comigo e mais colegas da UFPA e de outras universidades brasileiras, submeteram um projeto chamado Comunidade Nómades, não Nómadas, Nómades, para ser financiado pela CNPq, que visa, no fundo, analisar e estudar as vivências de comunidades da Amazônia, comunidades indígenas e comunidades quilombolas, que possam depois contribuir para a adoção de políticas públicas que tenham em conta as suas especificidades, nesse caso as suas mobilidades, que no vernáculo brasileiro eles chamam de movências. E a Universidade de Cabo Verde, uma das duas universidades estrangeiras que participam no projeto, no sentido de ter uma abordagem comparativa com a nossa realidade, a realidade cabo-verdiana. E como se explica então a ligação entre o projeto Nómades e Amílcar Cabral? O professor Odair Varela esclarece que a UniCV pretende tirar proveito da presença dos pesquisadores brasileiros e realizar o seminário internacional na linha dos debates mensais sobre o pensamento de Amílcar Cabral. E o mês de junho coincide justamente com o lado, digamos, ambientalista, tem a ver com a formação do Amílcar Cabral, que é a agronomia. No fundo, o tema será uma espécie de análise da agropoética do Amílcar Cabral. No fundo, o seu trabalho enquanto cientista e investigador, no fundo, de ver o que Cabral pensava sobre a melhor forma de ter uma vivência sustentável do ser humano ao ser redor. É sabido que ele, por exemplo, a sua tese de licenciatura alertava para os perigos da desertificação do litoral português. Ele, enquanto agrónomo, alertou para essas questões em Cabo Verde e em outros lugares onde fez o seu trabalho. E então, tendo em conta essa coincidência, a Universidade convidou também esses colegas, no âmbito do mestrado em Integração Regional Africana e também do mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia Económica, a fazer esse seminário internacional com esses dois colegas que fazem parte do projeto de pesquisa. O seminário internacional de hoje, relendo Amílcar Cabral, diálogos entre a Amazónia no Brasil e Cabo Verde, e todos os outros que mensalmente se realizam, integram a preparação de um grande simpósio Amílcar Cabral previsto para setembro e que se realiza em simultâneo em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Termos e conceitos de género, do que falamos, uma conferência que se realiza hoje e amanhã por iniciativa do ICIEG e que visa também assinalar o Dia Internacional do Combate ao Discurso de Ódio. O presidente do ICIEG esclarece que 30 anos depois da criação da organização é chegada a altura de clarificar os termos que são usados no dia a dia. Ainda verificamos que na sociedade cabo-verdiana ainda há uma grande confusão e uma grande, às vezes, deturpação, não só em Cabo Verde, mas em termos gerais, daquilo que são alguns termos usados nestas temáticas relacionadas com o género e que consideramos que é necessário abordarmos, não é? E esclarecer e tipificarmos mesmo para que realmente todos possamos saber do que falamos quando falamos de determinados termos, não é? Portanto, termos como feminismo, empoderamento, o próprio género, a própria igualdade e equidade, são tudo termos que muitas vezes são usados para deturpar aquilo que é a nossa intencionalidade e o trabalho que nós fazemos. Marisa Carvalho defende que a escolha do próprio dia para iniciar a conferência é também uma tomada de posição.
Também consideramos que muitos destes discursos de ódio, agora propagados pelas redes sociais e pelas fake news e por aquilo que é também um novo desafio tecnológico, muito deste discurso de ódio muitas vezes é propagado exatamente pelo um desconhecimento e por uma deturpação daquilo que são os termos que as pessoas pretendem abordar e aquilo que é dito. Então, juntámos o dia 18 de junho a esta conferência para que depois possamos também tirar desta atividade para nos dar tempo, porque será não só uma parte expositiva, mas queremos, acima de tudo, que seja um debate para que se esclareça e que também harmonize os conceitos, não é? Para que estes conceitos realmente se tire uma definição concreta que depois possamos aplicar num glossário, numa publicação que será distribuída e que será disponível também online. Além da conferência inaugural que tem logo pela manhã, depois da sessão de abertura em que participam a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, o representante do PNUD e o ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, dizia, além da conferência inaugural, os 2 dias vão ser preenchidos por três painéis animados por especialistas cabo-verdianos. O plano de ordenamento da orla marítima, costeira e marítima da Ilha do Maio está concluído e na fase de apresentação na cidade de Porto Inglês, como nos conta José Carlos Varela. Este plano surge no âmbito do projeto de redução de impacto de infraestruturas sobre ecossistemas costeiros na África Ocidental, ferramentas e reforço das capacidades financiado pela Fundação MAVA, através de parceiros regionais em parceria com diversos parceiros nacionais com responsabilidades na fiscalização, gestão, planeamento e monitorização da zona costeira no país. Com isso, o INGT, Instituto Nacional de Gestão do Território, está a levar a cabo sessões de apresentação e divulgação deste plano que visa dar a conhecer o andamento dos trabalhos já feitos, bem como receber subsídios com vista à sua implementação. É um plano de ordenamento da orla costeira em que o objetivo principal é nós conseguirmos conciliar todas as instituições que têm competências na matéria no processo da sua elaboração e da sua implementação. Define-se como sendo um plano estratégico a nível da orla costeira e marítima, fundamentalmente um plano de natureza especial, onde o objetivo, como eu disse, cingirmos e fazermos foco naquilo que é a gestão complexa, diria, por ser das áreas mais sensíveis que nós temos dentro do nosso território. Recordamos que esta não é a primeira vez que este plano é apresentado na Ilha do Maio. A presidente do INGT, Ilse Amarante, descodifica a diferença entre as duas apresentações. Há uma diferença grande porque neste momento estamos numa outra fase. Anteriormente nós estávamos no processo de elaboração, onde além do cumprimento legal que nós temos a obrigatoriedade de fazer no processo de elaboração, que é de fazer socialização das propostas. Neste momento nós estamos numa fase pós-aprovação do plano, que tem a ver com o seguimento e implementação. O plano prevê a criação de uma comissão de acompanhamento e de seguimento, constituída por várias instituições, ou seja, todas as instituições que têm competência na matéria de gestão da orla costeira e do mar, onde a ideia desta apresentação ela é, podemos dizer, mais institucional, com as ONGs, com as instituições que durante todo esse tempo tiveram conosco, no sentido de nós darmos seguimento efetivo à fase seguinte, que é a fase de implementação. E tal como está sendo ultimado o POC do Maio, durante o encontro foi apresentado o plano de Boa Vista como forma de troca de experiências. O ministro dos Assuntos Exteriores da União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Álvarez Bueno, chegou hoje à tarde à cidade da Praia para uma visita de menos de 24 horas. Em agenda, uma reunião de diálogo político. É a primeira visita do governante espanhol depois da reunião, em meados de abril, do Comitê Bipartido de Acompanhamento do Acordo de Cooperação Avançada, assinado com a Espanha em dezembro de 2021 para o horizonte 2030. Na altura, o diretor-geral do planeamento tinha esclarecido que o Comitê avaliou os resultados de projetos já concluídos e analisou os que estão em desenvolvimento. Reunimos todos os setores onde temos os projetos financiados pela cooperação espanhola e, com certeza, perspectivar a revisão que nós vamos fazer
no próximo ano do próprio acordo de cooperação, a revisão e atualização dos projetos em curso e também das novas perspectivas para novos projetos. São vários projetos, temos projetos a nível do género, projeto a nível da economia azul, projeto a nível do turismo, projeto a nível da conectividade, onde financiamos um projeto de cerca de 500 mil euros, temos projetos a nível da educação, também temos projetos a nível da agricultura, pescas, temos projetos a nível do financiamento, do censo e também alguns projetos a nível de estatística. Foram vários projetos que ainda temos em curso. Temos ainda um outro projeto a nível do desenvolvimento local. A Espanha hoje tem um pacote de financiamento donativo, diga-se de passagem, que ascende quase 12 milhões de euros, que, como já mencionei, dividido esses vários projetos que vêm desenvolvendo-se, digamos assim, o nosso país. Gilson Pina lembra que a Espanha reingressou em 2022 no grupo de apoio orçamental, que iniciou ontem mais uma rodada de avaliação. O atual acordo de cooperação avançada entre Cabo Verde e Espanha está assinado desde 20 de dezembro de 2021, por ocasião da 5ª reunião da Comissão Mista entre os dois países. Os líderes da União Europeia, no jantar, no encontro informal ontem, não chegaram a acordo sobre os nomes para os cargos de topo na União. Mais consensual está a reeleição da Presidente da Comissão Europeia. Aponta-se insistentemente António Costa, antigo Primeiro-Ministro português, para o cargo de Presidente do Conselho da Europa, e há alguma dúvida também sobre o cargo de o chefe da política externa da União Europeia, que é a antiga Primeira-Ministra da Estónia. No próximo fim de semana, no dia 27, a questão tem de ficar resolvida. O governo israelita está cada vez mais perto de ceder a eleições antecipadas. Todos os sábados há manifestações de rua. A imprensa e vários observadores analisam que a qualquer momento o primeiro-ministro Netanyahu pode ceder e convocar eleições antecipadas. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã. Final desta edição do Primeiro Jornal para hoje, terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.